Oi, boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindas todos vocês a essa nova aula, nessa nova live, e que eu vou trabalhar um pouco a questão da liturgia e catequese. Esse é um tema delicado, mas extremamente necessário. Nós temos que falar das fontes da catequese. Já falamos de algumas coisas, falamos da Bíblia, já falamos da tradição, já falamos dos sacramentos. E agora eu quero falar um pouco da liturgia, né? Então, bem-vindo, bem-vinda você que está chegando, a Luciana que é daqui da paróquia de Dois Córregos, é muito fiel, está sempre aqui, já chegou, mas deve estar chegando mais gente por aí. Nós estamos começando, né? Estamos transmitindo pelo Facebook, em duas páginas, minha página pessoal e na minha página como padre, e estamos transmitindo pelo YouTube. O Fernando, o diácono Fernando, meu amigo pessoal, também está chegando. Muito obrigado, Fernando, por prestigiar. Muito obrigado por estar aqui. A Maria José Ribeiro Sugimoto. Tudo bem, Maria José? Eu estou aproveitando para receber todo mundo. Boa noite. E nós vamos entrando nessa live, nessa aula, falando das fontes da catequese. E uma das fontes... Oi, Hélio, tudo bem com você? Uma das fontes é a liturgia. E nós temos uma dificuldade muito grande com liturgia, né? E nós vamos começar a trabalhar um pouco isso hoje, né? Olha, uma das fontes, então, da catequese é a liturgia. E dos grandes ditados, vamos dizer assim, da liturgia, em latim, lex orandi, lex credendi, né? Ou seja, a lei da oração é também a lei da fé, vamos dizer assim. Ou, traduzindo para uma coisa um pouco mais fácil, do mesmo jeito que a gente reza, a gente crê, tá? Do mesmo jeito que a gente reza, a gente crê. Então, rezar não é uma coisa inócua. Rezar em comunidade, rezar as liturgias que nós temos, nos ajuda a desenvolver a nossa fé, nos ajuda a crer melhor e a crer com profundidade, tá? Então, essa lei, lex orandi, lex credendi, é a que baseia, vamos dizer assim, a nossa aula de hoje. Bom, acho que hoje a liturgia se encontra numa encruzilhada, né? Nós estamos numa situação bem complicada. Ela pode ser fascinante, né? Ou a liturgia pode nos ajudar a amar mais Deus, a se entusiasmar mais a partir de uma liturgia bem celebrada, bem cantada, bem participada, bem presidida, né? Então, essa liturgia, ela pode ser fascinante, ela pode nos ajudar a nos aproximar de Deus, ou ela pode ser, e é o outro caminho, ela pode ser repulsiva, né? Nós temos, por exemplo, hoje uma dificuldade muito grande com muitos presidentes que não aprenderam direitinho o que é ser presidente, ou com muitos leitores, ou com que não sabem proclamar a palavra de Deus, ou com muitos músicos que simplesmente cantam na liturgia, na missa, e não cantam a missa, né? Então, ela pode nos fazer entrar numa experiência ruim de Deus. Por isso, ela pode ser repulsiva, pode nos afastar de Deus. Eu, por exemplo, tenho que confessar
eu fiquei 10 anos no seminário, e os meus primeiros anos no seminário religioso, eu estive no seminário religioso, os missionários claretianos, gostava muito de rezar, gostava muito de participar dos ofícios, gostava muito de estar com a comunidade e tal. Depois, eu saí dos religiosos, fui para o seminário diocesano, e lá no seminário diocesano a gente tinha uma espécie de grupinho de oração meio paralelo, a gente rezava, em outros horários a gente se reunia para rezar entre alguns seminaristas, a gente fazia um grupinho de oração, eu com mais um ou dois, a gente rezava horas da liturgia que não eram rezadas no seminário, por exemplo, a gente rezava manhã, meio-dia e tarde ou noite, né? Então, às vezes, às 9 e às 3 da tarde, a gente se reunia para rezar aquelas horas do breviário que não eram normais de rezar. Mas depois, na teologia, eu peguei um reitor, não vou dizer aqui o nome do reitor, que ele fazia um ofício das horas tão ruim, tão rápido, tão matado, tão ruim, que nós ficamos fazendo isso durante 4 anos. Eu peguei trauma da liturgia das horas, do ofício divino. Então, eu gosto ainda de rezar, mas tenho dificuldade, e eu tenho que dizer que eu tenho uma dificuldade muito grande por um trauma mal trabalhado de rezar a liturgia das horas, que deveria ser um gosto para qualquer padre. Mas para mim e para muitos padres daquela época, que fizeram seminário naquela época, nós temos uma dificuldade muito grande de rezar a liturgia das horas. Tá? Então, a liturgia pode nos ajudar a chegar mais perto de Deus, ou ela pode ser repulsiva e nos afastar de Deus, das liturgias e das comunidades. Tá? Hoje em dia tem padre, por exemplo, que fala tanto de rubrica, que insiste tanto nas rubricas, que no fim acaba dando uma saturação nas pessoas. Bom, voltando, saindo do meu histórico pessoal, vamos dizer assim, liturgia vem do grego, né, que é leiturgia, que vem de laos, né, laos, que é povo, né, mais ergon, leiturgia, laos, ergon, ação do povo ou serviço para o povo. Né? O termo liturgia, ele é recente na história da igreja, ele foi usado apenas no final do primeiro milênio, vamos dizer assim. Né? Recente, porque a igreja tem 2 milênios, então foi lá pelo ano 900 e tanto que aparece pela primeira vez liturgia. Tá? Mas ela foi introduzido mesmo, esse texto foi introduzido nos documentos oficiais da igreja só a partir do século XVI, só a partir da Reforma Protestante. Tá? Então, os documentos que aparecem a partir do século XVI falam de liturgia. Os outros documentos oficiais da igreja antes do século XVI falam de mestagogia, falam de mística, falam de oração comunitária, falam de outras coisas, mas não usam o termo liturgia. Tá? Bom, então, liturgia, vamos dizer assim, ela é a ação de Deus, né, santificando o povo. A gente pode dizer, é Deus que santifica o povo, e a ação do povo louvando e adorando a Deus. Então, é esse duplo movimento de descida e de subida, né? Vamos dizer assim. Esse duplo movimento está na liturgia. Você pode dizer, começa pelo povo louvando e Deus retribuindo, ou você pode começar de cima para baixo e depois de baixo para cima, retribuindo, tanto faz, tá? A liturgia, ela tem essas duas dimensões. Você vai encontrar teólogos que têm uma ação mais descendente da liturgia e teólogos que falam de uma ação mais ascendente do povo para Deus. Mas, de qualquer jeito, a liturgia tem essas duas vertentes, tá bom? Não importa de onde você comece, importa que as duas
existam. Bom, a liturgia, ela é a ação conjunta entre Cristo e a igreja. Cristo e a igreja, né? Deus, e o céu e a terra, vamos dizer assim. Então, ela é a ação do Cristo esposo com a igreja, sua esposa. O conjunto dessas orações da igreja, que a gente vê, por exemplo, que está no missal, que está nos sacramentários, que está no livro dos exorcismos, que está em todos os livros de batismo, de crisma, o cerimonial dos bispos. Esse conjunto de orações que a igreja tem nesses livros litúrgicos, né, constitui uma página de interpretação bíblica. Então, você vai ver, se você prestar atenção, por exemplo, num prefácio, você vai ver que o prefácio, aquela parte do Senhor esteja convosco até o santo, né, que é o prefácio da liturgia, você vai ver que o padre falando, louvando a Deus, ele recorda Deus que agiu no meio do povo, ele agradece, ele pede as graças e tal, e depois ele se junta aos anjos e santos do céu que cantam. Então, veja, o céu e a terra estão sempre envolvidos, mas as orações, elas interpretam a Bíblia. Então, você pega a oração eucarística quarta, por exemplo, que pouco padre gosta de fazer, porque ela vai contando a história da salvação, né? Vai contando a história da salvação. Ela faz um resumo da história da salvação. Então, rezar na liturgia não é só rezar, é também ser catequizado, é também interpretar a Bíblia a partir das orações. Por isso, a lei da igreja, a lex orandi, lex credendi, quer dizer, como a gente reza, a gente também crê, a gente interpreta a palavra de Deus a partir da liturgia, tá? O texto da Sacrosancto Concilium, que é um texto do Vaticano II, o Sacrosancto Concilium é o texto sobre a Sagrada Liturgia. Sacrosancto Concilium, número 26, diz assim: as ações litúrgicas não são pessoais, mas celebrações da igreja, que é... aqui fiz uma bobagem aqui. Que é sacramento da unidade, quer dizer, as ações litúrgicas não são orações pessoais, mas celebrações da igreja, que é sacramento de unidade. Bom, se você for interpretar assim, o padre não tem direito de mudar as fórmulas, não tem direito de fazer muita coisa na liturgia, porque não é ele o dono da liturgia, é a igreja, ele só está, em nome da igreja, atuando. Ele está atuando em persona Christi, na pessoa de Cristo. Mas, então, ele não é o gostosão. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque os padres da renovação carismática inventam jeitos de celebrar, aí inventam liturgias, tem missa de cura e libertação, tem cerco de Jericó, tem balada com o Santíssimo, Jesus sai e vamos, né? Então, cuidado, porque as ações litúrgicas elas não são da sua propriedade como padre. Você não pode dizer o que você quer. Mas, do outro lado, também, os tradicionalistas estão começando a inventar um monte de história, né? Você tem aí gente que usa manípulo não existe mais, usa a estola em X, o padre que usa a estola em X, isso não existe mais na igreja, né? Agora, nas ordenações, tem uma tal de você unge a mão do sacerdote e depois enfaixa ela para que a mãe do sacerdote se desenfaixe. Isso não existe. Isso é aberrante na igreja. A gente tem que tomar um certo cuidado com essas coisas, tá? O Diretório Nacional de Catequese, número 120, ele diz que é tarefa fundamental da catequese iniciar eficazmente os catecúmenos e os catequizandos nos sinais litúrgicos e, através deles, introduzi-los ao mistério pascal. Então, veja, faz parte
do seu ministério de catequista, introduzir a pessoa à liturgia. Faz parte do seu ministério de catequista, não só mandar a pessoa ir para a missa, mas explicar os gestos, o porquê dos gestos, o porquê se faz isso, o porquê se faz aquilo. Tá? Então não é só mandar ir para a missa, tem que frequentar a missa, tem que ir todo domingo na missa, eu vou lá pegar a assinatura. Sim, ok, a pessoa tem que ir na missa? Tem, mas você tem também que fazer a catequese litúrgica da missa, dos gestos litúrgicos. Por que se ajoelha? Por que se põe a mão? Por que se abraça o outro? Por que se lava a mão? Né? Eu, quando eu era pequeno, achava que o padre tinha um momento de Pôncio Pilatos, ele lavava a mão como se fosse Pôncio Pilatos. Não é para isso que o padre lava a mão na liturgia. Tá? Vamos fazer uma pausa, estou falando muito. Deixa eu perguntar aqui. O atual momento litúrgico, com padres fazendo o que querem, tanto da RCC como tradicionalistas, vai favorecer a catequese, você acha? Vai favorecer a catequese de usar a liturgia como elemento evangelizador? Diz aí para mim. Coloca no comentário. Você acha que essa liberdade dos padres de fazer o que querem, ou de voltar a estilos litúrgicos que nem existem mais, missa de cura e libertação, tudo isso ajuda ou atrapalha a sua catequese? Qual a experiência que você está tendo? O Hélio está dizendo aqui que o Padre Zezinho já critica há anos esse movimento, de fato. Né? Vamos lá, gente. A gente não precisa ser rubricista, a gente não precisa ser um cara que nem uma múmia na liturgia, mas também não pode ficar inventando devoções, ficar inventando coisas que não existem, gestos que não existem. Né? A Marta Maria Beatrice, de onde que você é, Marta? Depois coloca aí para mim, tá? Ela está dizendo que confunde. O que mais confunde nessas liturgias? Vocês têm muitas perguntas. O que atrapalha vocês? Escreve aqui no comentário, por favor, tá? Eu já continuo o meu texto falando. Enquanto isso, deixa eu tomar um gole d'água. Bom, muito obrigado por todo mundo que está aqui, viu? Depois vocês colocam de onde vocês são para eu mandar um alô. Aqui o Hélio está dizendo, não acho. Só atrapalha a nossa catequese. Tem um exemplo na minha cidade. O padre da minha paróquia já está até falando em latim. Pois é, Hélio. O problema é que a liturgia, a Sacrosanto Concílio, pede 16 vezes, para que a liturgia seja em vernáculo. E 2 ou 3 vezes fala do latim. Né? E aí o pessoal se apegou a essas 2 ou 3 vezes e agora está querendo voltar ao latim. O grande problema não é o latim. Se você sabe latim, se eu sei alemão, sei lá, a gente pode celebrar em alemão, em latim, na língua que for. O problema é que as pessoas não sabem o latim. Então, o que acontece? O latim vira uma barreira para participar na liturgia. Né? E aí o que acontece? A igreja que pediu no Concílio Vaticano II que houvesse uma participação boa dos fiéis, uma participação ativa dos fiéis, ela quer justamente falar no vernáculo para que as pessoas rezem no vernáculo, para que tenham uma participação maior. Então, o latim acaba virando uma barreira. Quer dizer, se eu estou num grupo que fala alemão, eu posso rezar em alemão. Se eu estou num grupo que fala em latim, eu posso rezar em latim. Né? Se eu estou num grupo que fala japonês ou grego de trás para frente, eu posso rezar em grego de trás para frente, não é o problema. Porque a língua ali vai ajudar na dinâmica comunitária e na dinâmica litúrgica, na participação melhor. Agora, se você fala uma língua, seja latim, seja alemão,
seja hebraico antigo, seja o que for, Esperanto, sei lá, para um grupo que não fala aquela. Então, a língua não é um elemento de comunicação, ela é uma barreira litúrgica. E aí ela não ajuda a participação. É esse o problema. O problema não é o latim, tá? Oi, Esther, tudo bem? Boa noite. A Marta Maria Beatriz é de São Carlos. Minha mãe já tinha falecido, tinha um respeito muito grande pelo Senhor. Sua paroquiana na São Domingos Sávio. Eu fico emocionado de saber que tem gente que ainda lembra de mim lá de São Carlos, São Domingos Sávio. Muito obrigado. O Hélio está dizendo, já tem outro exemplo na minha cidade de outra paróquia que é justamente o oposto. Uma missa simples, o padre é bem simples no seu modo de falar e refletir nos conecta mais a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a questão não é o latim, não é a língua, mas até no português você pode falar um português arcaico, rebuscado, difícil, que as pessoas não conseguem entender. Se você vai num grupo universitário, você pode fazer isso. Mas você vai num grupo mais simples, você tem que manter uma comunicação naquele nível para poder ajudar as pessoas a rezar. Bom, deixa eu continuar aqui falando um pouquinho mais. Né? Então, vamos lá. Sobre liturgia e catequese. O período áureo da liturgia, da interação entre liturgia e catequese, foi exatamente na época dos séculos II ao IV. Então, do século II ao IV, enquanto a catequese e a liturgia elas vão se formando, elas estão trabalhando juntos. É o que a gente chama de período patrístico. Né? O período patrístico, do século II ao IV, até o VI, mais ou menos, mas o período áureo é do século II a IV. Né? Nessa época, nós temos alguns elementos que são trabalhados em conjunto. Por exemplo, o mistério pascal. O mais importante da liturgia é celebrar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que tem depois o Natal, tem também Pentecostes e tudo, mas isso está tudo dentro do mistério pascal. Claro que depois vão vindo os santos, vão vindo Nossa Senhora, vai vindo isso, vai vindo aquilo e tal. Mas o mistério pascal é o centro da liturgia. Tanto é que é assim que na quaresma, os domingos não são domingos contados da quaresma. Eles são contados como Páscoa semanal. Nós celebramos aos domingos, mesmo na quaresma, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja, nessa época, nesse período patrístico, o mistério pascal é muito forte. É muito forte. Tá? Depois, a palavra de Deus é muito forte. Então, você celebra a Eucaristia e tem um grande elemento da palavra de Deus. Né? Catequese e Eucaristia, catequese e liturgia, têm a palavra de Deus em comum. E uma valorização muito grande da palavra de Deus. Né? Você pega Santo Agostinho, que diz assim que existem duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Na mesa da palavra, o Cristo fala, e na mesa da Eucaristia, o Cristo morre e ressuscita. Então, veja, Santo Agostinho, ele não contrapõe uma mesa com a outra. Ele coloca tudo no mesmo mistério, na mesma integração. Então, catequese e palavra de Deus, catequese e liturgia estão muito integrados. Depois, os sacramentos, todos os sacramentos são integrados. A catequese se faz para o batismo, para a crisma, para a Eucaristia, para o matrimônio. Quer dizer, toda a catequese é feita para que você depois receba os sacramentos. Quer dizer, primeiro a catequese te prepara para tanto. Depois você recebe o sacramento e depois você continua a catequese no que a gente chama de mistagogia. É um período pós-recepção do sacramento.
você é acompanhado durante 3 anos. Tá? Outra coisa que é muito forte na época patrística, nos primeiros séculos da igreja, é a assembleia. Então, hoje se fala muito do padre, o padre, o padre, o padre, o presbitério, o padre, o bispo, o diácono e tal. Mas na época do período patrístico, a assembleia litúrgica inclui também a presidência. Então, veja, o padre, o bispo, ele está celebrando com a assembleia, não para a assembleia, mas junto com. Então, a Assembleia é muito importante em toda a celebração. Não é uma coisa que eu faço como um teatro. Né? E depois, outra coisa que é importantíssima nos primeiros séculos é a adaptação dos ritos aos diferentes povos e culturas a serem evangelizados. Então, como a gente não tem, nos primeiros séculos da Igreja, uma centralização muito grande, a gente já tem o Papa em Roma, que é respeitadíssimo, né? Mas o secretariado do Papa não é tão forte assim como nos últimos séculos da Igreja. Então, você tem ritos diferentes em situações diferentes. Para os gregos, você tem um rito, para os turcos, você tem outro, para esse, para aquele e tal, para os alemães, para os anglo-saxões, existem ritos diferentes que os bispos da região fazem. Então, eles adaptam o rito à cultura que vai ser evangelizada. Então, o rito romano não é ainda tão universal como nós temos hoje. Não é tão forte. Então, você tem uma liturgia muito adaptada para os diferentes povos, diferentes culturas, para evangelizar e para rezar com eles. Tá? A partir do século IV, a obrigatoriedade do cristianismo, então, começou a dar um problema. Porque os romanos começaram, como a igreja ficou religião oficial, a partir do século IV, então todo o povo capturado tinha que ser batizado. Virou obrigatório ser cristão. E aí iniciou uma cristandade. Impôs uma sacramentalização apressada. Se antes, para uma pessoa receber o batismo, ela demorava, de adulto, demorava 3 a 4 anos de catequese, né? E aí ela ia receber batismo, crisma, eucaristia na noite da Páscoa. Agora, com a cristandade, com essa sacramentalização apressada, o que acontece? Todo mundo tem que ser batizado. Todo mundo tem que ser batizado. E aí, então, a catequese vai ficando cada vez mais minguada. E aí as pessoas não sabem direito o que estão fazendo. E aí essa sacramentalização apressada dos povos bárbaros, dos povos estrangeiros, produz um cristianismo de massa, que é um cristianismo com uma qualidade já bastante ruim. Mas até o século IV nós temos uma evangelização que está em vista da liturgia e dos sacramentos, e que tem depois todo um período de mistagogia. Tá? Então, a partir do século IV, a coisa começa a desgringolar. A partir daí, a liturgia começou também a se deformar e a acrescentar elementos do culto pagão romano e dos povos anglo-saxões. Então, veja, hoje o pessoal diz assim, porque a gente não pode enculturar a liturgia porque vai pegar coisa lá dos índios. A igreja fez isso durante muito tempo, do culto pagão romano, dos anglo-saxões, dos celtas, dos germânicos. A igreja fez muito isso. E aí ela degringolou muito a liturgia, não porque pegou esses elementos, mas porque começou a transformar uma liturgia em devoções. Então, a devoção começa a ser mais importante do que a celebração litúrgica. A própria liturgia virou uma devoção a mais, vamos dizer assim, a partir do século V, VI, VII, VIII, tá?
a liturgia passa a servir para ver a hóstia. Então, as pessoas não comungam mais. Elas vão na igreja para ver o padre mostrar a hóstia, e aquele momento é um momento de graça para muita gente. Então, ela vai lá ver a hóstia, e depois ela vai embora. Ela vê o cálice e depois ela vai embora. Tá? Aí, então, a liturgia começa a transformar, por exemplo, a se transformar, passa a ver a hóstia, adorar a hóstia, contemplar a hóstia, mas perde aquela dimensão de comungar, a dimensão de ceia pascal, dimensão de sacrifício do Cristo na cruz. Do século oitavo, nono, até esses últimos séculos aqui, a igreja acabou desgringolando muito a liturgia, ela acabou virando muito devoções. Né? O Vaticano II repropôs as duas mesas, repropôs a liturgia. Que tinha como mesa da palavra, nos primeiros séculos, ela vai diminuindo tanto que ela se torna só um evangelho. Só um evangelho que é sempre repetido. E aí o Vaticano II repropõe essas duas mesas. Revalorizar a liturgia da palavra, né? Revalorizar a mesa pascal, altar do sacrifício. Veja, a liturgia ela foi se reduzindo tanto que você falava de ceia pascal e altar do sacrifício. Aos poucos, a ceia pascal foi se apagando e até recentemente a gente só falava de sacrifício do Cristo na cruz. Não falava de ceia pascal mais. Né? O Vaticano II repropõe ceia pascal, altar do sacrifício, mês da palavra, mês da Eucaristia. Então, ele começa a repropor algumas coisas. As histórias dos santos na Idade Média, no século, a partir do século VIII, IX, X, as histórias dos santos, que são bem fantasiadas, valem mais do que a Bíblia, porque as pessoas não sabem a Bíblia, não leem a Bíblia, porque a Bíblia está em latim. E aí, o que acontece? O pessoal já perdeu o uso do latim. O latim é língua dos clássicos universitários. Né? Então, a Bíblia deixa de ser lida para entrar as histórias dos santos. O Vaticano II também pediu a restauração da palavra de Deus, do rito da palavra, para a gente revalorizar a palavra de Deus e a Bíblia. Tá? A catequese, nessa época, a partir do século VIII, fica reduzida a conceitos. O que você tem que saber? Saber os mandamentos, saber uma lista de pecado, as obras de misericórdia, saber algumas definições doutrinais, e aí você pode receber os sacramentos. O problema é que você rasgou a unidade que existia entre fé e vida, entre espiritualidade e ética. Então, a vida, a ética fica jogada no lixo, praticamente. Tá? Tudo isso vai fazendo perder o espírito comunitário que reinava nos primeiros séculos da Igreja. O Vaticano II solicitou o resgate da relação catecumenato e liturgia. Tá? E hoje podemos falar de uma catequese com inspiração catecumenal, partindo do rito da iniciação cristã de adultos, o RICA. Tá? Pergunta para você que está me escutando, como está a catequese na sua região? Rompida ainda liturgia com ética, fé e vida, ou já está dando passos em direção a uma liturgia mais vivencial, mais participada? Como está a catequese na sua região? Fala aí que eu quero ver. Tá? Aqui a Rose, um abraço de Manaus, Padre Paulo. Bom encontrá-la em Lourdes.
Tem gente que me viu em Lourdes, tem gente que me encontrou por lá. Infelizmente, não estou mais lá. Agora estou no Brasil. Né? Muito obrigado, Maria Esther. Muito obrigado. Como que está a catequese na sua região? Catequese e liturgia. Funciona? Como é que está? Diga aí para mim, por favor, gente. Hélio, você gosta de se manifestar? A Rose, aí em Manaus, como é que estão as coisas aí em Manaus? A catequese aí de Manaus está conectando catequese e liturgia? Como que está? Vamos lá. O Hélio, do pouco que sei, está mais conservadora. Parece que nós estamos tendo uma onda conservadora na igreja, também na catequese. Né? Alguém mais tem alguma opinião? E parece que hoje vocês estão mais quietos do que antigamente, do que outros dias. Bom, vamos lá, gente. Agora, se a gente insiste na liturgia como fonte da iniciação cristã, é fundamental insistir nisso para revigorar a vida espiritual dos cristãos. Tá? Atualmente, existe uma insistência muito grande nas rubricas. Isso não pode, isso pode. Isso... essa insistência nas rubricas só ajuda a aumentar o clericalismo e a rigidez estética e a rigidez espiritual. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque hoje tem muito padre explicando o que pode e o que não pode fazer. Mas não está explicando como a gente participar melhor, como que as crianças têm que ter espaço, como que os adolescentes têm que ter espaço, como que os adultos, os casais têm que ter espaço na liturgia. Parece que, atualmente, existe um clericalismo muito grande e os padres estão direcionando muito a liturgia para valorizar o presidente da celebração, o padre. Celebrar bem o mistério pascal é investir na vida espiritual do povo de Deus. Quer dizer, se o povo entende o que é bem celebrar, é outra coisa. Deixa eu fazer aqui quero contar uma história para vocês aqui, que aconteceu comigo na Semana Santa. O Fernando está dizendo que em Brasília, no geral, ainda não nos livramos do sacramentalismo e da doutrinação. É um problema isso. É um problema isso. Espero, Fernando, que você, como diácono, consiga fazer alguma coisa nesse sentido. A Luciana, verdade, os padres deveriam nos orientar melhor. Eu acho que a orientação não é o que pode e o que não pode fazer, mas como participar melhor da liturgia. Eu quero contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo na Semana Santa. Eu não sou um grande cantor, viu, gente? Vocês vão me desculpar. Mas eu ensaiei alguns dias antes de ir para Santa Eudóxia, que é uma cidade perto de São Carlos, um distrito de São Carlos, uns 4.000 habitantes por aí. Eu fui ajudar lá na Semana Santa. Então eu ensaiei o Exulte. Exulte o céu e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus desçam cantando. A música é linda e está proclamando a Páscoa, está proclamando que o Senhor ressuscitou, que nós temos que acolher a ressurreição, que existe uma culpa que nos deu um grande Redentor e tal. É lindo, né? E aí, eu fiquei lá quinta, sexta, sábado e domingo de manhã. Eu fiquei lá, celebrei com a comunidade muito boa, ótima, muito boa mesmo. Gente pobre, gente simples, mas muito boa. E aí, chegou na hora do exulte da Semana Santa, da Vigília Pascal, um pouco antes,
Eu perguntei para a irmã, falei, escuta, é eles que vão cantar? Não, eles ensaiaram, tal. Então tá bom, então se o pessoal ensaiou, eu não vou cantar. E aí chegou na hora, a equipe de canto perguntou, o padre não vai cantar? E a irmã falou, não, então é vocês que vão cantar e tal. Bom, ficou um negócio meio assim, meio mal agendado, né? O que aconteceu? Chegou na hora da Vigília Pascal, e é uma música maravilhosa. Eu fico arrepiado cada vez que eu canto o Êxodo da Páscoa, porque é a proclamação da Páscoa, é a exultação da festa e tudo, né? E os caras, para saber que a liturgia é uma liturgia um pouco grande, o que eles fizeram? Né? Eles aumentaram o ritmo para acabar mais rápido. Exulta o céu e os anjos triunfantes, mensageiros e deuses estão cantando, façam soar trombetas fulgurantes, a vitória de um Deus anunciando, eleve-se também a treva antiga. E chegou num ponto que ninguém entendia nada do que estava se falando, porque eles queriam cantar rápido para acabar rápido, né? E aí ficou uma porcaria, né? Foi a única coisa também, né? Mas veja, qual que era a preocupação? A preocupação não era vamos cantar junto, vamos celebrar o Cristo e tal. Eles estavam com pressa para acabar rápido. Depois o resto deu certo. Mas assim, aí matou a música, matou o momento de exultação da Páscoa, da proclamação da Páscoa, o momento mais solene, mais bonito do ano, mataram. Porque ficou aquele negócio muito rápido, né? Então, veja, a gente tem que entender, os cantores, a comunidade tem que entender, não só de música, mas também de liturgia, para poder celebrar bem. E não é aqui uma questão de rubricismo. Ah, isso pode, isso não pode, isso não, de ser rígido, nada disso. Mas de poder celebrar bem. Nós fizemos todas as leituras da Vigília Pascal. São 9. Fizemos todas as leituras, com salmo, com tudo e tal, com sermão, com ladainha, bênção de água, não teve batismo, né? Com tudo, deu 2 horas e meia. Não foi uma liturgia tão absurda. Eu já vi outras comunidades que demoraram mais tempo para celebrar, né? E só que eles acabaram matando o momento mais bonito do ano litúrgico, que é a exultação da Páscoa, né? Tá, tudo bem, Luciano. Eu sei que tem gente que só gosta de missa rápida, mas a missa do Sábado Santo não é uma missa rápida. Vá no domingo de manhã, então, né? Vá no domingo à noite, então, da Páscoa, porque essa não é para ser uma missa rápida. Essa é para ser uma vigília. E como o nome diz, vigília é para passar a noite vigiando, para passar a noite em claro. Se eu vou fazer uma vigília num hospital, eu vou passar a noite vigiando, sem dormir, né? Então não é para acabar rápido, né? Aí o pessoal não conseguiu entender o valor da liturgia, é verdade, né? Vamos ver o que o Hélio diz aqui. Concordo com Rose Dilson Júnior, me parece que precisamos nos concentrar em aprender com a igreja do Concílio Vaticano II. Tal qual a leitura da Bíblia e o Novo Testamento é um ponto alto de toda a Bíblia. Claro, para celebrar bem, a gente tem que meditar a palavra de Deus, a gente tem que rezar. Missa rápida, ok. É como aquela liturgia das horas rápidas no seminário, que eu acabei tomando ojeriza. Até hoje eu tenho vontade de vomitar quando eu vejo aquelas celebrações. Né? Bom, deixa eu continuar. Deixa eu continuar a minha coisa. Bom, se a gente optar pela liturgia, a gente tem que optar sempre pela liturgia em vez da devoção popular. Porque a devoção popular encurta caminhos, né? Ela fica focada no padre famoso, né? Eu vou naquela missa por causa daquele padre, que ele canta bem, porque ele é isso ou aquilo, né?
ela é focada em celebrações são mirabolantes, né? Você tem de tudo. Tem coisas muito mirabolantes. Por exemplo, na Itália existe uma procissão, acho que de domingo de Páscoa, se eu não estou enganado, que a Virgem vem como Nossa Senhora das Dores, um tempo, e quando chega próximo de Jesus, eles arrancam rapidamente o manto de Nossa Senhora, que é roxo, deixam um manto branco por baixo, então eles arrancam o manto roxo, e eles saem a toda mil com o andor de Nossa Senhora para se encontrar com Jesus. O pessoal é criativo, né? Em Milão, acho que é em Milão, tem no domingo de Páscoa tem uma pomba que se acende, ela sai, ela sai com um fogo de artifício, vai até não sei aonde, estoura os fogos de artifício, tem que voltar para a catedral. Né? Então, essas coisas assim são meio artificiais, meio benevolentes, meio criativas demais, tá? O pessoal às vezes fica preocupado em passear com o Santíssimo, e não é a procissão de Corpus Christi, mas é um tal de pega Jesus e leva para cá e para lá, e dança daqui, faz não sei o que lá. É missa de cura e libertação. Toda missa de cura e libertação. Não existe uma missa de cura e libertação. O sacramento de cura e libertação é o sacramento da unção dos enfermos, se você quiser saber. Né? É um tal de ter cerco de Jericó, e cai o Jericó, e derruba a muralha, e não sei o que lá. Da onde que está isso na liturgia? Passeio com o Santíssimo, missa de cura e libertação, cerco de Jericó, tudo isso é invenção para chamar gente, invenção para dar dinheiro, não é para celebrar a liturgia. Tá? Então, a preparação dos sacramentos, ela exige uma preparação e ela exige uma assimilação, ou seja, antes do batismo, eu tenho que ser preparado. E depois do batismo, eu tenho que ser preparado para viver esse batismo. Eucaristia, mesma coisa. Antes, depois. Crisma. Nós falamos só da crisma, da preparação da crisma antes. O que nós estamos propondo para os jovens para depois, por exemplo? Eu estou pensando seriamente em criar um grupo de teatro aqui na minha cidade para ter uma possibilidade de trabalhar esses jovens da crisma para depois. Tá? Nós tivemos até em São Carlos um bispo, já faleceu, Dom Paulo Sérgio Machado, que ele queria inverter as celebrações, né? Porque hoje em dia, a gente faz batismo, Eucaristia e Crisma. Então, a Crisma fica lá para os 13, 14, 15 anos, por aí. A gente deixa a Crisma mais profundo para que a pessoa possa se decidir mais pessoalmente da própria fé. O Dom Paulo Sérgio Machado, ele queria inverter, fazer batismo, crisma com 4 anos, 5 anos, e Eucaristia depois, porque ele estava preocupado em receber a espórtula da crisma. E claro, você crismando com 4 anos, você vai crismar todo mundo, né? E vai receber espórtula de todo mundo. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado, a gente tem que ter uma visão pastoral, não empresarial dos sacramentos, né? Porque senão a gente acaba correndo o risco de fazer simonia. Bom, é preciso ainda acompanhar a pessoa após a recepção do sacramento, a mistagogia que a gente chama, tá? Para que haja uma integração entre fé e vida que ajude a pessoa a permanecer na comunidade cristã. Me diz uma coisa, meu irmão, minha irmã, vocês têm um projeto pós-sacramento da Eucaristia, por exemplo? Tem um projeto pós-sacramento de Crisma?
Vocês têm um projeto para depois do matrimônio? O que vocês oferecem para os casais depois do matrimônio? O que a gente tem que pensar nisso. A gente não pode pensar uma catequese só de preparação ao sacramento, mas tem que ter uma catequese que ajude a viver o sacramento depois. Isso existe na sua comunidade ou não? Deixa eu comentar aqui as. Alguém pergunta, a Rose diz, a explosão do número de devoções denuncia uma catequese frágil? Olha, eu acho que denuncia uma catequese frágil e eu acho que denuncia uma comunidade frágil, porque a devoção, ela não ajuda a comunidade. A devoção, ela resolve eu e Deus. Ela não integra em comunidade. A catequese integra, a liturgia integra, você celebra junto, né? Mas a devoção não. Eu vou lá e rezo uma novena para São Francisco e sou eu com São Francisco, e acabou, né? Então a gente precisa tomar um certo cuidado nesse individualismo, tá? Depois, o Léo Ins. Falta muito respeito pela liturgia, porém deveriam os padres e catequistas orientarem melhor com respeito e firmeza. Eu acho que sim, acho que também nós catequistas, e aqui eu incluo também, eu sou catequista, sou padre, mas sou catequista, nós catequistas nós precisamos conhecer e explicar melhor a liturgia. Nós focalizamos muito nos mandamentos, focalizamos muito nisso e naquilo, e esquecemos da mistagogia, de explicar o gesto, de explicar a celebração, de ajudar as crianças a rezar melhor, os adolescentes a rezar melhor. O Hélio, uma pergunta, padre. Existe formação para catequistas sobre liturgia como formações continuadas ou curso à distância? Sim, Hélio, existe muita. Basta procurar na internet e tal, mas a gente precisa tomar um certo cuidado de não catar simplesmente essas formações de tradicionalistas que estão ali só para explicar as rubricas, dizer isso pode, isso não pode, tá? Não pode, quando vai rezar o Pai Nosso, não pode levantar a mão. Quem é que disse que não pode? Existe, desde os primeiros séculos, a postura das mãos em oração é assim, desde os leigos para os padres, sempre, né? E agora o pessoal está achando que só padre que pode levantar a mão, né? Paz e bênção para você, Léo. Atualmente, a única fase de catequese aqui que tem um projeto pós-preparação é quando formam os chamados grupos de perseverança já em preparação para a crisma. Então, esse é uma possibilidade, mas é um sacramento. E nós não falamos de pós nem de batismo, nem de crisma, não falamos de pós nem de matrimônio, não falamos de pós nem de unção dos enfermos. Quer dizer, a gente precisa pensar um pouco mais amplamente a questão dos sacramentos e da catequese. Que um ajude o outro, que a catequese ajude a liturgia a crescer, que a liturgia ajude a catequese. O Fernando diz assim, suspeito que em grande parte essas novas devoções são tanto quanto vazias e desprovidas de significado. Olha, acho que você está correto, viu? Bem vazio. Algumas são bem vazias. Cerco de Jericó, umas coisas assim. Não sei até que ponto. A Diocese de São Carlos caiu de Jaú, caiu numa esparrela agora de fazer a consagração a São Miguel Arcanjo. Trouxe lá o pessoal do Recede e não sei o quê, fizeram uma auê danado. E gastou-se um dinheiro maravilhoso nessa história. Mas quando se quisesse fazer a consagração a São Miguel Arcanjo, era simples, não precisava gastar dinheiro nenhum. O bispo podia decretar um dia que todas as paróquias tivessem uma missa com a consagração de São Miguel Arcanjo.
E naquela missa, em todas as paróquias, celebrada junto com o bispo na catedral, se faria a consagração a São Miguel Arcanjo. Não precisaria gastar um centavo. Mas é lógico que aí tem muito mais de marketing do que de outra coisa, né? A Luciana está dizendo o seguinte: nós convidamos a ajudar no canto e no preparo dos novos jovens para o sacramento da crisma, catequistas auxiliares. Essa é uma possibilidade, Luciana. Mas quem não canta e quem não quer falar em público, tem qual possibilidade? Nenhuma? Eu não estou desprezando, mas a gente tem que ter outras possibilidades, né? Possibilidades que as pessoas não precisem ter só um tipo de dom, tá? Padre Paulo, com a sua visão pastoral e catequética, por que não lança um curso online? Olha, eu tenho uma dificuldade, Rose, de transformar tudo que a gente sabe hoje em dia em dinheiro, né? Eu dou, por exemplo, essas aulas, não cobro nada, né? Mas a maioria dos padres está nessa história agora. Vamos transformar o que eu sei em dinheiro. Então, vendo um curso, você paga e pronto. Mas eu posso pensar nessa história de montar um curso online que seja gratuito, sei lá. A Esther diz: é realmente uma excelente ideia, Rose. Uma coisa que tem aqui é a pastoral chamada Encontro de Casais com Cristo. Só para casais recém-casados e também casados já há mais tempo. Hélio, essa é uma boa notícia, né? Vocês têm o encontro de casais que dá um respaldo, que ajuda no pós-casamento. Isso é uma boa coisa. Isso é uma coisa bem interessante. Bom, vamos ver se eu acabo, então? O Concílio Vaticano II combateu a participação passiva, tá? E determinou que houvesse uma fructuosa participatio, em latim o termo, e o termo quer dizer uma participação ativa da Assembleia. O documento Sacrosanto do Concílio número 14 diz justamente isso. É preciso haver uma fructuosa participação, uma participação ativa. Por quê? Porque a liturgia não pode ser teatro. Porque a liturgia não é TV. E nem a liturgia é circo. A gente tem que tomar um certo cuidado com certas coisas, tá? Hoje nós temos algumas dificuldades a se superar. Quais são as dificuldades a superar hoje? Nós temos hoje uma insuficiente noção do que seja a liturgia para o povo católico. Você fala de liturgia, o pessoal lembra só de missa. Esquece de qualquer outro sacramento, qualquer outra oração, qualquer outra coisa, tá? O terço dos homens é uma liturgia, tá? A liturgia das horas é uma liturgia. O ofício das comunidades, o ofício das comunidades da juventude, são liturgias. Alguns reduzem a missa, porque já reduzir toda a liturgia à missa já é complicado. Mas alguns reduzem a missa, a consagração e a comunhão. Como se toda a liturgia da palavra não fosse nada. Veja, nós temos uma dificuldade grande já. A própria liturgia desvaloriza um pouco a liturgia da palavra. Veja que nós temos velas no altar do sacrifício, no altar da ceia, né? E nós não temos velas, a não ser agora no tempo pascal, mas não temos vela normalmente no altar da palavra. Então, a gente precisa ainda valorizar mais a palavra de Deus. Mas tem gente que reduz a missa à consagração, à comunhão. Só isso que vale. Eu vou na missa para comungar. Eu vou na missa para ver a hóstia, para ver o padre mostrar a hóstia. Como se tudo o resto ficasse de fora. E essa é uma tendência
recente, muito recente, tá? Bom, outra dificuldade é a ausência de uma formação sobre a renovação litúrgica. Hoje em dia o pessoal está estudando liturgia, parece do Concílio Vaticano I, ou Vaticano Zero, ou Concílio de Trento, sei lá, tá? Existe uma ausência de formação de formação sobre a renovação litúrgica da igreja, sobre os documentos da igreja de liturgia. O Papa Francisco chega a dizer que nós precisamos urgentemente de uma séria e vital formação litúrgica. Aqui ele está citando Romano Guardini, de 1925, eu acho. Mas o Romano Guardini, nesse sentido, é um padre alemão, ele tem razão. E o Papa Francisco dá razão a ele hoje. Precisamos voltar a fazer uma formação litúrgica bem feita. Uma formação litúrgica para cantores, uma formação litúrgica para leitores, uma formação litúrgica para ministros, uma formação litúrgica para todo o povo de Deus, né? Que não seja apenas uma formação ou informação sobre rubricas. Bom, a terceira dificuldade é a ausência de uma formação bíblica. Nós só vamos entender bem a liturgia quando a gente entender bem a palavra de Deus. A liturgia atual serve de bandeja a muitas leituras. É a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, a aclamação ao evangelho, né? O evangelho, ela serve de bandeja a tudo isso. Mas nós deixamos passar em silêncio, a gente nem presta atenção. É como se fosse só uma coisa antiga. A gente precisa lembrar que o mesmo Deus que fez o céu e a terra, o mesmo Deus que se encarnou em Jesus Cristo, é o mesmo Deus que empresta a voz para você e para mim, para falar na Assembleia. A homilia não pode ser apenas, por exemplo, uma escolha de um assunto ao bel prazer. O padre não pode chegar lá e falar qualquer coisa. A gente tem visto padre que chega lá e fala de tudo, menos a palavra de Deus. Ele fala da novela, ele fala da moto que passa, ele fala do presidente da República, ele fala contra o político, ele fala contra não sei o que lá. Isso não pode ser uma homilia. A homilia tem que falar da palavra de Deus e tem que nos motivar a viver melhor. Tá? Então, essa formação litúrgica, bíblica deficiente também não vai ajudar a gente a entender a liturgia. Por fim, a liturgia nutre a mente, ela toca o coração, ela suscita emoções, ela comove, ela conduz cada um de nós até o amor misericordioso, até o amor que é amoroso. Então, a gente tem que lembrar que... Oi, Leda, tudo bem? A gente tem que lembrar que a liturgia, ela é a nossa participação comunitária, a nossa adoração diante de Deus, ela é a proclamação da palavra de Deus e ela faz tudo isso entrar na nossa vida em comunidade e nos desafia eticamente para a sociedade. Então, tudo isso a gente tem que lembrar. Ou como diria o Fernando, que está dizendo aqui, uma boa homilia encanta, surpreende e desafia. Esses dias eu estava conversando com um padre que dizia que a pessoa não pode sair da liturgia desafiada. Ela tem que sair só consolada. Eu não acredito nisso. Eu acredito que uma boa homilia desafie também os cristãos que estão ali. Marta diz assim: em nossa catequese, nós nos esforçamos para que os catequizandos participem da Santa Missa em sua totalidade, desde quando nos preparamos, quando saímos da nossa casa, participar com a Assembleia. Então, Marta, corretíssimo isso que está falando, mas os catequizandos têm a possibilidade de preparar a liturgia?
são eles que se reúnem para fazer uma equipe de liturgia, eles têm uma missa que eles possam fazer, eles possam decidir, eles possam participar, eles possam montar. Isso seria interessantíssimo. Eu tive uma experiência lá na São Domingos Sávio, teve alguém que falou aí que a mãe era da São Domingos Sávio. Eu tinha uma missa, domingo à noite, que era só dos adolescentes da Crisma. Eles preparavam a liturgia. Saía coisas maravilhosas. Inclusive, eles me ajudavam a refletir sobre o sermão. Eram eles que me diziam, tem que fazer isso, vamos fazer aquilo, tem um teatrinho antes para motivar as pessoas, tem não sei o quê, sabe? O pessoal tinha toda uma participação. Então, pense não só de eles irem para a Assembleia, mas também deles começarem a montar a liturgia, a preparar, fazer a equipe de liturgia para preparar a missa, escolher os cantos, distribuir as leituras, compor as orações. Isso seria compor as orações dos fiéis, a intercessão, seria muito interessante também. E aí você vai formando liturgicamente, catequeticamente, essas pessoas. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos já 1h08, já passamos muito do tempo. Hoje vocês me ajudaram muito com os comentários de vocês, muito obrigado. Eu vou ver se nas próximas eu vou parando para colocar questionamento e ler os comentários de vocês. Muito, muito obrigado. Para o pessoal que chegou agora, faça a penitência de começar do começo. Nossa, hoje tem um tanto de moto aqui, passando aqui, Deus me livre e guarde. Né? Parabéns, padre. É meu aniversário? Parabéns, muito obrigado. Deve ser meu aniversário. Não, brincadeiras à parte. Né? Mais ou menos, Leda. Mais ou menos. Né? Bom, gente, eu espero que todos vocês tenham uma ótima noite. Pensem como integrar, como melhorar a catequese litúrgica, como auxiliar os seus catequizandos a rezar melhor, a rezar não só na missa, mas em todos os momentos da liturgia da igreja, tá? Eu sou irônico? Jamais faria uma ironia aqui ao vivo. Obrigado, gente. Fico emocionado com o testemunho de vocês. Vamos dar uma bênção para vocês, para que o ministério de vocês continue crescendo, melhorando. Eu sei que se vocês estão aqui, vocês estão com certeza com sede de melhorar, de aprofundar a catequese de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, desça sobre todos vós, permaneça hoje e sempre. A graça, a bênção, a paz e a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Esther, muito obrigado. Deus abençoe, Esther. Deus abençoe a todos vocês. Marta. Até a semana que vem, às 8h30, tá? Eu estou colocando 8h30, porque eu acho que ficou melhor para mim. Às vezes eu tenho missa, 8h30. Espero que seja um bom horário para vocês também. Boa noite, até a semana que vem, terça-feira que vem, 8h30, estaremos aqui. Um abraço, até mais e obrigado pelo prestígio de vocês.